Olá meus irmãos, bom dia, vamos aqui para mais um vídeo aqui no canal. Espero que todos vocês estejam bem na presença do Senhor, sejam todos bem-vindos. E hoje eu vou falar sobre como é um cristão de verdade e como é um falso cristão, certo meus irmãos? Vou falar aqui como é um cristão de verdade e como é um falso cristão, certo? Vou explicar aqui tudo certinho, certo? Então começando, um verdadeiro cristão, meus irmãos, né? Um cristão de verdade, ele prega a palavra do Senhor, como está lá na Bíblia. Ele não muda nada, ele não bota a palavra suave, ele não faz nada. Do jeito que está na palavra do Senhor, ele vai e prega. Entendeu? Ele vai e prega. Por exemplo, meus irmãos, o cristão de verdade, o que está aqui na Bíblia, ele vai lá e prega. Ele não muda nada, ele não vai botar palavrinha suave, nada não. Se na palavra do Senhor está dizendo, arrependa dos seus pecados, né? Aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. Então você tem que falar isso para as pessoas. Mostra o versículo e fala isso e explica para elas. Só que um falso cristão, meus irmãos, um falso cristão, né? Ele pega, em vez dele dizer arrependa dos seus pecados, meus irmãos, ele vem com outras palavras suaves, né? E eles inventam tanta da palavra suave, né? Para substituir o nome arrependa-se dos seus pecados. Ele substitui por outras palavras, né? E aí fica tipo como se fosse um evangelho suave, né? Um evangelho mais tranquilo, né? E aí onde você tem que tomar muito cuidado. Meus irmãos, falso é aquilo que é contrário à verdade. Um irmão que falta com a verdade age de modo falso. Todo cristão deve ser amável, mas também deve estar atento às meias verdades. Quando proferidas, tais palavras apresentam-se suave, mas no fundo não são verdadeiras. É o que eu falei, meus irmãos. Tem muita gente, né, os falsos cristãos aí, né, tem muitos falsos cristãos, tem que tomar muito cuidado, meus irmãos. Os falsos cristãos, ele não chega e diz para uma pessoa, meus irmãos, você tem que se arrepender dos seus pecados, aí explica lá o versículo para a pessoa, tranquilo, não precisa chegar, né, falando em voz alta, não, de mansinho mesmo. Você tem que se arrepender dos seus pecados, né, aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, né, para que você possa ser salvo, entendeu? Não, ele substitui a palavra arrependa-se dos seus pecados, ele substitui por uma palavra suave, né? Todos os falsos cristãos é assim. Eles sempre colocam uma palavra suave no meio, né? Para que a pessoa fique mais tranquila, mais de boa, para que a pessoa também continue no seu pecado, né? O falso cristão é assim, né? Já o cristão verdadeiro, ele prega do jeito que está aqui, na palavra do Senhor. Opa, tá lá, arrepende dos seus pecados. Então, irmão, você tem que se arrepender dos seus pecados, né? Você tem que crer em Jesus, você tem que aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, né? Mas aí fica da escolha de cada um, né? Mas pode ter certeza que com Jesus sua vida vai ser bem melhor, né? O Senhor vai te ajudar, né? De todas as formas. É só você orar, examinar mais a palavra do Senhor, pregar mais o Evangelho e o Senhor vai te ajudar. Então, isso é um verdadeiro cristão, entendeu? Não precisa chegar gritando, falando alto, não, calma, meus irmãos. Não é assim não. Chegou tranquilo, pá, pregou, mas pregue a verdade, meus irmãos. Como eu falei aqui, ó. Meus irmãos, todo cristão deve ser amável, mas também deve estar atento às meias verdades, né? Que é as meias verdades. É quando os falsos cristãos tira, né? A metade da verdade ali, né? E aí acaba já virando a falsa, né? Já não é verdade, né? Não é bem a verdade, já é falso já, né? Quando preferida, tais palavras apresentam-se suave, né? Quando as palavras já se apresentam suave, mas no fundo não são verdadeiras. É como eu falei, né? Tem que estar atento às meias verdades. Não existe meia verdade. Ou é verdade ou é falso. Então, né? Não tem meia verdade. Não vá com essa de meia verdade. Ou é verdadeiro ou é falso, certo? Ou o cristão é verdadeiro ou o cristão é falso, certo, meus irmãos? A Bíblia é a fonte da verdade, ela é a referência para discernirmos as falsas palavras e aos falsos irmãos. Através da Bíblia percebemos o que é joio e o que é trigo, os irmãos de verdade e os falsos irmãos, né? Então, através da Bíblia percebemos o que é joio e o que é trigo, né? Os cristãos de verdade e os cristãos falsos. Nós, através da palavra do Senhor, nós já percebemos quem são os cristãos de verdade e os cristãos falsos. Só é você examinar a Bíblia, meus irmãos.
Meus irmãos, lá em Romanos capítulo 16, versículo 17 e 18 fala: recomendamos, irmão, que tome cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afaste-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulação, enganando o coração dos ingênuos. Meus irmãos, o que acontece, né? Muitas pessoas, olha, mediante palavras suaves, muitos falsos cristãos vêm com as palavras suaves, como eu falei, né? E é aí onde você tem que tomar muito cuidado. É onde você tem que tomar muito cuidado, meus irmãos, né? É nessas palavrinhas suaves aí, né? Muitas pessoas gostam da palavra suave, né? Ninguém quer chegar, né? Ninguém quer que chegue uma pessoa falando para ela: arrepende dos seus pecados, né? Crê em Jesus, né? Aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. Ninguém quer que chegue assim, né? É como se a pessoa já estivesse julgando ela, né? Ela já se sente assim, como se a pessoa está julgando ela, mas não, meus irmãos, é a palavra do Senhor. Isso aí é a verdade. Isso aí é você estar pregando a verdade, porque a pessoa tem que se arrepender mesmo, entendeu? Como também nós temos que se arrepender, não ela, também nós, mas nós estamos levando o que a palavra do Senhor está mostrando, né? Isso aqui é a verdade. Já o cristão falso, ele vem com umas palavras mais suaves, né? Ele não vai falar se arrependa dos seus pecados, né? Não vai falar isso. Ele vai botar, substituir outra palavra, né? No lugar de se arrependa. Arrepende dos seus pecados, né? Então, ele substitui, né? Para que fique um evangelho mais suave para a pessoa, né? Para a pessoa ficar mais tranquila. Só que é aí que você tem que tomar muito cuidado, certo, meus irmãos? Outra coisa que acontece sobre o cristão verdadeiro e o cristão falso é que o cristão verdadeiro, ele vem pregar o evangelho aqui. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, né? Um exemplo agora. A pessoa pregou sobre os 10 mandamentos, né? O cristão de verdade pregou sobre os 10 mandamentos e ele obedece todos os 10 mandamentos. Então, esse é um cristão de verdade, porque ele vive do que ele prega, né? Se ele pregou os 10 mandamentos, então ele tem que obedecer os 10 mandamentos. Então, esse é um cristão de verdade. Agora, um falso cristão, como é que ele faz? Ele até prega os 10 mandamentos, né? Mas ele sempre muda alguma coisa, né? Bota sempre palavras suaves e ele até prega ali os 10 mandamentos, mudando as palavras, e mesmo assim ele nem obedece a palavra do Senhor. Ele não obedece nenhum dos mandamentos. Então é um falso cristão, entendeu? Primeiro que ele já não pode mudar o que está ali nos 10 mandamentos, certo? Ninguém pode mudar o que está na palavra do Senhor, certo, meus irmãos? Tome cuidado, né? Tem muitos aí que mudam, né, os 10 mandamentos, né? Aí, por exemplo, o falso cristão está lá, mudou alguns mandamentos e mesmo assim mudando, né, que não era para fazer isso, né? Que você tem que seguir de acordo com o que está ali na palavra do Senhor. E mesmo mudando ainda, ele não segue os 10 mandamentos. Então é um falso cristão. Ele não vive do que prega, né? Então tem falso cristão também que prega o evangelho verdadeiramente, que está na palavra do Senhor, mas não vive aquilo que prega. Por exemplo, pregou os 10 mandamentos, mas não obedece nem sequer um mandamento. Então é um falso cristão, né? E é essas pessoas aí, esses falsos cristãos que vêm com essas tal de meia verdade, que não é meia verdade, porque só existe o falso ou verdadeiro. Só existe verdadeiro ou falso, certo, meus irmãos? Não existe esse meia verdade. Ou é verdadeiro ou é falso, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado, né? Meus irmãos, um cristão verdadeiro, ele examina a Bíblia todos os dias, né? E pede entendimento e sabedoria ao Senhor para que possa pregar o Evangelho, né? Com sabedoria, né? E que não tire nada da palavra do Senhor, né? Não tire nada, não mude nada, na verdade, né? Não mude nada, né? Você não pode pregar uma coisa que não está na palavra do Senhor. Você tem que pregar o que está na palavra do Senhor, meus irmãos. Então, o falso cristão, ele quer falar coisas que às vezes não está nem na Bíblia, né? E ainda muitas pessoas acabam caindo nessa cilada aí, né? Então tem que tomar muito cuidado com essas palavrinhas mais suaves, porque nessa geração que nós estamos, né? Todo mundo tá vindo com essas palavras mais suaves, né? Você não vê mais um cristão, né? Chegando dizendo, arrepende seus pecados, irmão. Porque se você quer ser salvo,
Então aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. Você não vê mais. Ah, agora só vê aquelas palavras mais suaves, tranquila, né? E a pessoa lá, né, se afundando no pecado, né? Por quê? Porque o falso cristão fica falando essas falsas palavrinhas aí, né, suaves, né, que acaba deixando a pessoa ainda no pecado. Você tem que chegar e dizer a real o que a palavra do Senhor está falando. Se arrepende de seus pecados, volte para Cristo, entregue sua vida para Jesus, né, e aceite como seu Senhor e Salvador da sua vida. Entendeu? E não sai mais do caminho do Senhor. Então é isso, meus irmãos, sobre como é um cristão de verdade e como é um cristão falso. Eu espero que vocês tenham entendido. Então tomem muito cuidado. Se você identificar uma pessoa que é um falso cristão, né? Tome muito cuidado, né? E não ande muito com ele, porque você, né, pode estar caindo na cilada dessas palavras suaves, né? Então, ande com cristãos verdadeiros, né? Ou então, se você conhece algum cristão que é falso, né? Um cristão falso aí, falso cristão, você chegue para ele e fale: rapaz, você tem que pregar a palavra do Senhor, a verdade, não o que vem na sua mente, mas o que está na palavra do Senhor, entendeu? Então você vai, chega e fala para ele que ele está fazendo da maneira errada e que ele tem que fazer da maneira certa e ser um cristão verdadeiro, entendeu? Então, eu espero que vocês tenham entendido basicamente qual é a diferença aqui dos dois. Meus irmãos, o cristão verdadeiro e o cristão falso, ele existe muitas diferenças, certo, meus irmãos? O cristão verdadeiro e o cristão falso, ele existe muitas diferenças, muita diferença mesmo, certo? Então é isso, né? Que Deus abençoe cada um de nós. Um abraço e até o próximo vídeo. Fui!